mais uma aula de literatura com o professor Manuel, né? O tema é humanismo, né? O humanismo foi uma corrente, né, de pensamento que tinha por característica o antropocentrismo, né? O homem como centro do universo, né? A racionalidade, né? Aqui a razão valorizada como fonte produtora de conhecimento, e o cientificismo, né? As ciências, né? E os homens das ciências, né? Que nem Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, que nem Francis Bacon, Isaac Newton, né? Entre outros, né? Esse movimento cultural e filosófico firmou a base do Renascimento e marcou a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Principais características, né, do humanismo: o antropocentrismo, né, o homem no centro do conhecimento, né, o cientificismo, né, com Nicolau Copérnico, com Galileu Galilei, com Kepler, né, com Francis Bacon, Andreas Vesalius, René Descartes, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, né, dentre outros, né, e o racionalismo, né, a demonstração da figura humana, as suas expressões, detalhes das proporções, né, a descentralização do conhecimento, né, conhecimento este, né, que estava centrado na mão da igreja, né. Temos exemplo aí, O Nome da Rosa, né, um filme aí que mostra aí o monopólio, né, o monopólio do conhecimento, né, pela igreja, né, e a propagação desse conhecimento, né, que foi feita através da descoberta da imprensa, né, da invenção da imprensa, né, por Gutenberg. A origem do humanismo, né, o movimento humanista começou na Itália no século XIV, né, trata-se de um período de transição para as nações europeias no âmbito das artes e da economia. Nesse momento passa-se do feudalismo para o mercantilismo, né? E os ideais burgueses começam a influenciar a dinâmica social. Vemos aqui nesse período aqui onde vai surgir o absolutismo, né? Os reis absolutistas, né? Onde vão centralizar o poder, né? Com auxílio aí, com apoio da burguesia, que vai financiar aí as expedições marítimas, né? Os homens vão se lançar aos mares aí em busca de novas terras, né? De novos caminhos aí para as Índias aí, para o comércio aí das especiarias. Então, financiada aí pela a burguesia aí, nós vamos sair desse período de feudalismo, né? E passar para o mercantilismo, né? Para o comércio, né? Através dos mares, né? Uma das principais características do humanismo é o antropocentrismo, né? O homem como se torna agora o centro do mundo, né? Dessa forma tem-se a valorização do ser humano, bem como de suas emoções, dos seus pensamentos. Na literatura, o humanismo é uma fase de transição entre o trovadorismo, né? Trovadorismo, lembrando, né, que o trovadorismo é aquele período aí das cantigas, né, somente a poesia lírica, né, que tem aí as cantigas de amigo, de amor, e a satírica aí que tem as cantigas de escárnio e maldizer. Esse movimento teve início a partir das obras de Francesco Petrarca, poeta italiano considerado o pai do humanismo. Ele contribuiu para a criação dos sonetos, reunindo cerca de 300 em sua obra. Entre seus principais representantes está Dante Alighieri, né, uma tendência que chegou a toda a Europa. Sem dúvida, sua obra que merece maior destaque é o seu poema épico A Divina Comédia, né, produzido aí por Dante Alighieri, aí, um italiano aí, publicado no século XIV, né? Além deles, podemos citar o escritor neerlandês Erasmo de Roterdã, o poeta italiano Giovanni Boccaccio e o humanista francês Michel de Montaigne, né? Os escritores portugueses Gil Vicente e Fernando Lopes. O humanismo em Portugal, né? O humanismo em Portugal teve início com a nomeação de Fernão Lopes a cronista-mor da Torre do Tombo, né? Em 1418. Né? O humanismo
é considerado um período rico na produção literária portuguesa, principalmente a prosa após a nomeação de Fernão Lopes, né? É nessa fase que Gil Vicente desenvolve o teatro português juntos, prosa e teatro, revela as transformações de Portugal nos setores da política, economia e na sociedade. Temos aqui os cancioneiros do humanismo, né? O cancioneiro geral, o cancioneiro de Lisboa, cancioneiro de Belém, cancioneiro de Elvas, de Paris. Temos aí os cancioneiros do trovadorismo, né? Cancioneiro da Ajuda, cancioneiro da Vaticana e da Biblioteca Nacional de Lisboa, né? Temos aí 3 cancioneiros aí do trovadorismo. Temos aqui os tipos de poemas, né, produzidos na época, né? O vilancete, formado por um mote de 2 ou 3 versos, seguido da glosa ou volta, né? Composta por uma ou mais estrofes com 7 versos dispostos em esquemas fixos de rima, né? A palavra vilancete deriva de vilão, né? Habitante de vila, sugerindo a origem popular desse tipo de composição, né? De estrutura idêntica ao vilancico, né? Espanhol. A esparsa, composta de uma única estrofe de 8 a 16 versos, destinava-se a comunicar sentimentos de tristeza e melancolia de origem provincial, não impunha mote e nem repetição de versos. A cantiga, reservada quase sempre aos temas amorosos, compunha-se de um mote de 4 ou 5 versos e de uma única glosa, né, de 8 a 10 versos, né, a trova composição de forma lírica, com um número variável de estrofes, né, predominando as de 4 versos, né, 4 versos, que é chamado também de quadra, né, o quarteto, né, e as de 8 versos, né, as oitavas, né, de 8 versos aqui, as oitavas, né, como em poemas curtos, né, como aqui a quadra, né, a glosa, né, em si, e poemas longos, né, poemas longos aí, longas narrativas, né, como as epopeias, como em poemas curtos, de pequena estrofe, de intenção satírica ou zombeteira, ou ainda sobre a forma de desafios, né, debates poéticos sobre os mais variados temas. O teatro vicentino é o nome dado aos textos teatrais, né? O teatro vicentino é o nome dado aos textos teatrais produzidos pelo dramaturgo português Gil Vicente, dentre o período denominado humanismo, né? Que vai aqui de 1434 a 1527, né? O teatro vicentino tem início em 1502. Quando ele apresentou sua peça, né, o Monólogo do Vaqueiro, né? Monólogo do Vaqueiro, primeira peça produzida por João Vicentes, por Gil Vicentes, né? Por Gil Vicentes, também chamado de Alto da Visitação, né? Esse Monólogo do Vaqueiro, conhecido também, chamado também de Alto da Visitação, posto que a maior parte de suas peças possui teor satírico, né? Vale lembrar uma das mais célebres frases do dramaturgo: rindo se castiga os costumes, né? Lembre-se que o humanismo determina uma fase de transição entre o trovadorismo e o classicismo, né? Trovadorismo, já sabe, é a poesia, as cantigas, né? Cantiga aí, a poesia lírica, né? Composta aí pelas cantigas de amigo e as cantigas de amor, e as cantigas satíricas, né? Composta aí pelas
as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer, né? As cantigas de amor eram aquelas aonde o poeta aí cantava aí um poema de amor para a sua amada, né? Normalmente intocada, normalmente idealizada, né? E as cantigas de amigo, aquela onde a amada cantava a saudade do seu marido ausente, do seu namorado ausente, né? As cantigas de escárnio era aquela onde se fazia aí, se satirizava uma figura aí sem citar nomes, né? E as cantigas de maldizer aí onde você revelava a identidade da pessoa satirizada. Lembre-se que o humanismo determina uma fase de transição entre o trovadorismo e o classicismo, ou seja, é um momento em que marca o fim da Idade Média, né? A Idade Média que é onde a igreja, né? A igreja aqui era quem detinha, né, o conhecimento aqui, onde Deus era o centro de tudo, o teocentrismo aqui, né? Era o centro, e agora com a Idade Média tem aí o homem como centro, né? O antropocentrismo, né? As principais características do humanismo é a valorização do ser humano, com o advento do pensamento antropocêntrico, né? Aqui o homem como centro do universo, né? Nesse período renascentista, vamos ver aqui, quem foi Gil Vicente, né? Gil Vicente nasceu em 1465 e faleceu em 1536. Nasceu em Guimarães, cidade no norte de Portugal, sendo um dos nomes mais importantes do humanismo português. Foi poeta, no entanto se destacou no teatro com a produção de diversas peças, sobretudo os autos e as farsas, né? É por isso considerado o pai do teatro português, e de sua obra merece destaque Auto da Visitação, né? Auto da Visitação, O Velho da Horta, O Velho da Horta, O Alto da Barca do Inferno e A Farsa de Inês Pereira, né? Temos aqui uma trilogia também, né? O Alto da Barca do Inferno, temos o Alto da Barca do Purgatório e temos o Alto da Barca da Glória também, fazendo aí, formando aí uma trilogia, né, de autos, né, produzida aí por Gil Vicente. Dentro das características do teatro vicentino temos retrato da sociedade portuguesa, teatro de costumes, crítica social, obra de caráter universal, influências do antropocentrismo, contexto do Renascimento, presença de temas de cultura popular, personagens caricaturadas e alegóricas, perfil psicológico das personagens, presença de humor e comicidade, elementos alegóricos e místicos, caráter moralizante e satírico, temas pastoris, cotidianos, profanos e religiosos. Ok, galera, vamos ficar por aqui. E na próxima aula aí a gente explora mais sobre esse tema.